disse lesado. Os pólipos do cólon e reto são o tema da reunião da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, que vai decorrer amanhã no Hotel Oasis Plaza, na Figueira da Foz. Uma questão que concentra a atenção dos especialistas, já que todos os anos entre 3 e 4 mil pessoas continuam a morrer na sequência deste tipo de tumor. Luís Tomé, presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, é meu convidado agora na edição da manhã. Soutor, muito bom dia. Seja bem-vindo. A despistagem continua a ser aqui o principal problema. Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, deixe-me agradecer o acolhimento que esta estação faz quanto a estes problemas e à direção da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, e deixe-me realçar muito aquilo que menciona, ou seja, que nós podemos constatar que todos os anos 500 dos nossos compatriotas morrem em acidentes de aviação, mas, como bem disse, cerca de 4 mil morrem na sequência do diagnóstico de tumores do cólon e do reto. 8 vezes mais. 8 vezes mais. É uma coisa espantosa, porque isso significa que morrem 10 portugueses por dia, ou mais de 10 portugueses por dia com esse problema. E deixe-me dizer-lhe também que de 2008 para 2014, o número de portugueses que morreu aumentou em 400 indivíduos. Ou seja, ao contrário do que acontece noutros países, em que o número de casos que se diagnosticam e o número de casos de doentes que morrem na sequência dessa doença tem vindo a diminuir, em Portugal essa mortalidade e esse número de diagnósticos tem vindo a aumentar. Por que é que isso acontece? E, do meu ponto de vista, porque o esquema justamente de despiste dos tais pólipos que o João estava a falar não está a ser convenientemente processado. Deixem-me dizer-lhe que nós temos dois grandes métodos para tentar despistar essa coisa dos pólipos, porque os pólipos são pequenas protuberâncias que aparecem dentro dos intestinos e que alguns deles vêm a desenvolver-se no mau sentido. E há dois métodos essenciais para resolver esse problema, para os despistar. Um método consiste em procurar aquilo que a gente chama o sangue oculto nas fezes. O que é que isso quer dizer? É sangue que não se vê, é sangue que está misturado nas fezes. Ou seja, existe um teste especial para ver isso. Agora, se nós entendermos que uma pessoa tenha sangue oculto nas fezes, desde que seja positivo, a análise seja positiva, ou seja, haja lá qualquer valor de sangue, qualquer quantidade de sangue, então 49% dos portugueses com mais de 50 anos são positivos. Mas a Direção-Geral de Saúde estabeleceu esse limiar em 100 microgramas de sangue por grama de fezes. E então apenas 2,9% dos portugueses são positivos. Agora, como todos poderão compreender, um pólipo é uma coisa que vai crescendo, cada vez assume mais volume. E à medida que assume mais volume, pode transformar-se num tumor. E todos poderão compreender que um tumor libertará sangue, mas um pequeno pólipo, quando seja apenas uma pequena excrescência, não liberta sangue. Doutor, então como é que lá se chega? Porque já falámos outras vezes sobre este assunto e chegamos sempre à conclusão que os sinais de alerta chegam, muitas vezes, demasiado tarde. Como é que se chega, e no caso do sangue nas fezes, não é visível, como o doutor acabou de dizer, como é que lá se chega? Como é que podemos avançar para esse diagnóstico precoce? A política atual é mandar fazer todos os 2 anos uma pesquisa do tal sangue oculto nas fezes. Repara, o que é que isso significa? Significa que cada indivíduo que se deixe submeter a esse teste tem que colher um pouco dos seus dejetos, tem que o meter numa embalagem e tem que o remeter para um laboratório central através dos correios, ou seja, fezes em quantidade, quilos de fezes a circular pelos CTTs. Depois, uma vez que esse teste tenha sido feito, se o teste for positivo, a Direção-Geral de Saúde recomenda que se faça uma colonoscopia. Mas aonde? Num hospital. Coisa estranhíssima. Porque ainda ontem estivemos a discutir isso com a administração do meu hospital. Querem fazer as colonoscopias nos hospitais. Como se houvesse colonoscopias boas, as feitas nos hospitais, onde nós estamos completamente atravancados de doentes, e as colonoscopias más, que são feitas no setor convencionado, que são exatamente feitas, mais ou menos, pelas mesmas pessoas. Quer dizer, uma coisa que eu acho que é um preconceito ideológico que graça na Direção-Geral de Saúde, que por lá entrou, concedida pela mão do anterior Diretor-Geral de Saúde. Mas, voltando ao essencial. Portanto, pólipo pequeno não é detectado pelo sangue oculto nas fezes. Principalmente com aquele limiar que eu lhe falei. Não é detectado simplesmente. Os países em que verdadeiramente têm diminuído a incidência de tumores, em que têm diminuído a mortalidade causada pelos tumores de cólon no reto, mandam fazer colonoscopias aos doentes. Aliás, a população tem muita consciência disso. É uma questão também política que está aqui na origem, política de saúde, naturalmente, mas está aqui na origem desta não redução, deste crescimento de casos comparativamente com outros países. Trata-se de uma vergonha. Portanto, isso é uma vergonha nacional. Quer dizer, todos os anos a gente tem mais de 200 doentes a morrer por causa de um carcinoma coloretal, por força, do meu ponto de vista, da insistência no método de despiste dos pólipos, que não é suficientemente eficaz. Não é suficientemente eficaz. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso faz sistematicamente a procura dos pólipos com colonoscopias. Deixe-me dizer-lhe,
já agora que estamos a falar sobre isso, sabe que a população tem muita consciência disso. Talvez não tenha essa percepção, mas no ano 2015, que eu estive a levantar esses números por outro motivo, fizeram-se em Portugal 300 mil colonoscopias. 300 mil. E em 2016, que os últimos dados que são conhecidos, fizeram-se quase 340 mil colonoscopias. Quais são essas colonoscopias? São aquelas que correspondem ao tal sangue positivo nas fezes e as colonoscopias que as pessoas compreendem que o meu vizinho teve um tumor, deixa-me lá fazer uma colonoscopia também a mim. Portanto, o número de colonoscopias está a subir de uma forma avassaladora. Como é que nós contabilizamos isso? É simples. Vamos analisar nas farmácias quantos kits, por assim dizer, de limpeza dos intestinos foram vendidos nos anos correspondentes. E os resultados são esses que eu lhe menciono. Doutor, todo o país, eu depreendo pelas suas palavras, não, mas todo o país, a nível de unidades e profissionais de saúde, está preparado para lidar com este problema da mesma forma? Eu estou convencido, quer dizer, como é que eu estou convencido que sim. Colonoscopias pode fazer em qualquer ponto do país. E, digamos, as colonoscopias não têm custos para os doentes. Porque os doentes, quando podem, os doentes, ou os indivíduos, os cidadãos, os nossos compatriotas, podem apresentar-se a fazer uma colonoscopia utilizando uma credencial dos serviços públicos e essa credencial apenas pode custar uma pequena taxa moderadora. E deve haver poucos conselhos do país onde não seja possível pôr em marcha para um exame dessa natureza. E quando se detecta um pólipo, a decisão é sempre remover? Não. Repare, é uma pergunta muito curiosa. Normalmente nós sabemos que existem pólipos, com os métodos convencionais, pólipos em 30% das pessoas que têm mais de 50 anos. Mas com os métodos mais modernos, chega-se à conclusão que 50% das pessoas com mais de 50 anos têm pólipos. Ora, é absolutamente impossível para estar a remover esses pólipos todos. E nem tem, porventura, sentido, porque nem todos os pólipos crescem. Por exemplo, para ser mais concreto, pólipos... Muito rapidamente, nós temos que chegar ao fim. Pólipos com menos de 10 milímetros, só 1% é que são verdadeiramente perigosos. Só 1%. Portanto, aquela é uma questão técnica que depende das circunstâncias. Claro. Será sempre avaliado por quem proceder... Se me desse só 5 segundos. 5 segundos de olho. 5 segundos. Mais que isso não. Eu faço um apelo a todos os portugueses com mais de 50 anos, um apelo neste sentido. Façam uma colonoscopia logo que possam. Se fizerem uma colonoscopia quando ela for negativa, estão garantidos para os próximos 10 anos. Façam uma colonoscopia. Fiquei esse apelo. Doutor, muito bom dia. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos nesta edição da manhã. Muito obrigado. Os festivais de luzes são uma tradição na China e